Sejam todos bem-vindos. Espero que tenhamos aí uma conversa boa, aproveitável para todos, né? Sim. E eu estava falando aí pro Francisco Grijó, escritor do nosso catálogo, escritor de muitos livros, muito lido. Ele tem uma live todas as quartas-feiras, né? Ele entrevista um escritor, né, aqui do Espírito Santo, né, em geral. E ele tem sempre lançado um desafio, né? No final da live ele faz uma pergunta sobre algo que foi dito durante a live. E a primeira pessoa que responde recebe um livro. Então hoje eu vou fazer isso também. Então, ao longo da live, vou falar, né, vou falar de várias coisas e no final eu vou fazer uma pergunta. E aí quem responder primeiro, vamos ver se eu vou ter essa habilidade que o Grijó tem, né, para conduzir. E aí eu vou dar esse livro aqui, Surrealidades, né, um livro de contos de ficção científica, né, de 4 autores, entre eles está o Vinícius Figueiredo, né? Tem 3 contos aí nesse livro. Então, vamos prestar atenção, né? Para ver quem vai ser o sortudo e esperto, né? Vai ganhar esse livro, né? Bom. Mais um motivo, né, Alfredo, para prestar atenção, né? Além do assunto que é interessante, tem também o sorteio. E esse convidado aqui que, né, sabe tudo. Quem dera. Então vamos lá, Vinícius. Deixa eu te apresentar aqui. Vinícius Figueiredo, formado em psicologia, né, na UFMG. É nascido aqui no Espírito Santo, mas foi estudar lá e está morando lá. Espero que volte, né? Precisamos de pessoas com seu talento aqui. E lá tem trabalhado no laboratório de pesquisa de investigação em neurociências clínicas, não é isso? Pesquisador no laboratório de investigação. Certo. Trabalha muito com divulgação científica, né? Tenho acompanhado os seus vídeos, produz spot nos vídeos sobre neurociências, com foco em aprendizagem, acho ótimos. A sua abordagem, né, muito didática, bem dinâmica. Tem vídeos no Instagram, vídeos no YouTube. E tenho acompanhado com muito interesse o seu trabalho, né? E já fiz isso e volto a fazer, que dar os parabéns pelo seu empenho, dedicação, a qualidade do seu trabalho. Espero muito obrigado. Fico feliz. Apesar de ser bem jovem, já tem um trabalho aí bem consistente e uma carreira promissora, né? E você trabalha com psicologia, com aprendizagem, neurociências, é um bom professor também, né? Tá dando um curso agora sobre evolução, psicologia, né, evolutiva, e eu sou aluno, né? E tenho gostado muito, né, participar. Recomendo o curso aí para quem gosta do assunto. Vinícius é um excelente divulgador de ciências, tá? E também está sendo bom até para quem quer aprofundar um pouco mais no assunto. Além desse trabalho de divulgação científica e de trabalho com psicologia, você também gosta de escrever, né? Então tá tem essas duas atividades paralelamente, né? E escreve, né? Na sua literatura, às vezes a gente vê também esse diálogo com a ciência, né? E que não é uma coisa assim, gente, não é só quando se fala em ciência na literatura, eu não vejo só como ficção científica, né? A literatura, ela pode trabalhar, a ciência pode fazer parte da literatura. Eu queria aqui trazer um exemplo do escritor Ian McEwan, por exemplo, nesse livro aqui, Amor para Sempre,
o personagem principal é um cara atrapalhado, que é um físico que foi para a divulgação científica, né? Acabou de trabalhar com essa carreira, por questão, né, de destino. E o texto traz, às vezes, alguma informação sobre essa atividade dele, de forma que a divulgação científica acaba fazendo parte natural do livro, né? A ciência acaba fazendo parte natural do livro, da narrativa. Então, não é um livro de ficção científica, mas a ciência aparece ali, né? Uhum. Só para motivar, por que eu estou falando isso? Porque o meu interesse em trazer você para essa conversa é justamente essa relação, explorar e, assim, de uma forma mais geral, depois a gente restringe um pouquinho, mas de uma forma mais geral, a ciência aparece, né, na literatura. Assim como a literatura também aparece na ciência, né? Aí eu queria citar um outro livro aqui, de um argentino chamado Alberto Rojas. O livro se chama Borges e a Mecânica Quântica, né? Esse livro fala de Jorge Luiz Borges, né, que é conterrâneo do autor do livro, do Alberto Rojas, que é um físico que gosta de escrever, gosta de literatura, é músico também. E ele explora muito essa coisa da ciência na obra de Borges, né? São várias crônicas, então uma das crônicas é justamente sobre um texto de Borges que ele explora é como se fosse uma antecipação da mecânica quântica, né? Então eu vejo dessa forma. Eu acho que você trabalha bem nas duas coisas. Você trabalha com ciência, tem valoriza muito a divulgação científica, mas também trabalha muito com literatura. Então, nos seus contos, a gente vê, em alguns, esse uso da ciência, né? Em outros, você praticamente faz uma intertextualidade que é só literária mesmo, né? Já conversamos uma vez que você fez escreveu um conto que é um texto que trabalha com um poema de Fernando Pessoa, né? Então ali é literatura pura, né? Não tem essa coisa da ciência que a gente vê em outras partes. Então, eu acho que você consegue lidar bem com as duas coisas, né? A arte, a ciência. Então, partindo disso, a gente pode restringir um pouco agora e aproveitar e sugar o seu conhecimento de psicologia, que eu sei que tem tido bons testemunhos aí no curso, e a gente pode restringir a conversa aí para a psicologia, né? O que a psicologia diz? Vamos começar falando disso, né? O que a psicologia diz sobre essa prática, né? Que é a prática da literatura, como é que isso surge, que motivação que a gente tem para isso existir, né? Uhum. Sim. A gente tem que pensar, né, nessa pergunta, a gente tem que restringir também até mesmo essa pergunta, né? Porque quando a gente fala psicologia, a gente pode estar pensando em várias áreas dela, né? E a gente também tem várias formas de abordar a literatura, né? Por qual ângulo que a gente está olhando a literatura? Então você comentou, por exemplo, a pesquisa, né, que eu faço parte no Laboratório de Investigação em Neurociências Clínicas. A gente pensa mais na questão da aprendizagem da leitura, né, que é um processo mais rudimentar quando a gente pensa em nível de leitura, né, a nível de literatura. Então só isso, né, só aprender a ler, já envolve um mundo, né, de achados científicos, de pesquisas sérias conduzidas todos os dias. Mas aqui eu acho que para a gente dialogar com o público, para a gente falar uma língua que todo mundo consegue entender e dar um enfoque mais abrangente, né, na literatura, não só na literatura, como até a gente pode falar de outras ficções também, a gente falar da importância que a narrativa tem, né, para a nossa espécie. A gente como ser humano, né? Então, assim, antes da gente entrar na parte da literatura, eu acho que é importante a gente pensar na narrativa, né? Porque pra gente, nós, seres humanos,
é muito difícil lidar com eventos isolados, né? Dados isolados que parecem estar sem nexo algum. E a gente gosta de pensar nos significados e nas interrelações entre esses elementos, né? E aí esses elementos eles podem vir das mais diversas formas, né? Podem ser elementos, a gente pode estar falando de pessoas, né? A gente pode estar falando de animais se comportando como pessoas, a gente pode estar falando de objetos, desde que haja uma narrativa, né? No sentido de elementos no espaço e no tempo com certas relações e certas ações, isso tende a interessar a gente muito mais do que dados isolados, né? A gente cria narrativas para explicar o mundo, né, à nossa volta. É como se a nossa mente fosse programada para isso, né, para juntar elementos e entender o mundo, né, de uma maneira sequencial, de uma maneira ativa, né? Então, dá para a gente dizer que é a forma que a gente tem de dar sentido a um universo caótico, né, que cerca a gente. E esse universo não é nem só o ambiente à nossa volta, mas até mesmo o universo social, né, no qual a gente vive. E o interessante é que nesse universo a gente se coloca como protagonista, né, ou a gente se coloca pessoas específicas como protagonistas. E aí que eu acho que a narrativa, né, a literatura entra muito, porque a gente tende a interpretar com essa ótica nossa, né? E quando a gente vai para a literatura, é muito comum que o que chama a atenção para a gente vai voltar nessa parte, mas o que chama a atenção é justamente essa identificação que tem, né? Nós deixamos de ser protagonistas, mas a gente passa esse protagonismo para alguém que de alguma forma se assemelha, né? Precisa de ter uma identificação com a nossa própria pessoa. A Jéssica colocou aqui, quando pensa em psicologia e literatura, me vem à mente o gênero terror psicológico e também os personagens, características, personalidade e o psicológico. Esse é um outro enfoque que também é bem importante e que eu e o Alfredo a gente optou por não abordar, né, diretamente, mas que certamente a gente pode comentar, que é a importância, né, da construção do personagem, né? E como que a psicologia, né, a gente pensar em termos psicológicos na hora de construir um personagem, isso pode enriquecer muito a experiência de quem está lendo, né? Então, certamente, características psicológicas, tem uma coerência, né, dos atos do personagem, assim como há uma coerência humana, né, no nosso dia a dia, isso torna a literatura e a ficção, de forma geral, as narrativas, muito mais verossímeis para a gente. Que legal. Realmente faz sentido, né? A gente precisa ler a natureza, a realidade, então, que são as narrativas, é isso, né? Isso, exatamente. Né? As narrativas, então, elas precedem a literatura, né? E elas existiam antes da literatura, e se um dia a capacidade de escrever, de registrar, não tiver mais entre nós, a gente ainda vai continuar com as narrativas, né? Pela importância que ela tem para a nossa espécie. Você tinha perguntado sobre a capacidade biológica, né, para a gente identificar o que está escrito, né? Acho que essa é uma parte bem interessante para a gente compreender as origens, né, da literatura escrita. E que, aliás, é o que a gente pesquisa mais, né, no laboratório, essa parte tanto cognitiva quanto cerebral, né? Se a gente pensar a literatura escrita, né, a escrita é uma invenção muito recente na história, né, na história da nossa espécie. Muito recente a nível evolutivo, né, se a gente for lembrar que a nossa espécie tem pelo menos 200 mil anos. Então, a literatura, a escrita, né, na verdade, tem aproximadamente 5 mil anos, é algo muito recente. Então, a gente não tem partes do cérebro específicas para processar as letras, né, processar o texto, como a gente tem partes do cérebro específicas, por exemplo, para processar rostos, né, para perceber rostos, ou, enfim, inúmeros outros estímulos. Então, falando nisso, né,
a gente não tem uma área específica, então o que a gente precisa de fazer nesse caso a nível cerebral? A gente aproveita áreas visuais que eram usadas para outras coisas, né, para identificar outros tipos de padrões que a gente pode identificar no ambiente, padrões visuais, né? Então, assim, nosso cérebro ele é preparado para identificar certos padrões de formas, né, linhas, círculos, etc. E o que a gente faz é aproveitar essas áreas, né, como eu comentei. E o que é mais interessante é que justamente porque a gente aproveita uma área que identifica padrões, a gente observa que, apesar de haver, de fato, uma diferença muito grande entre as culturas, na maneira como elas escrevem, ainda assim, a gente sempre encontra padrões na escrita que são semelhantes, né? Há semelhança justamente porque o nosso cérebro que produz aquele tipo de padrão escrito e, portanto, ele também tem que processá-los, né? Então, há um certo limite biológico, né, um limite cerebral para aquilo que a gente pode compreender como sendo específico, né, de um símbolo. Então, tem uma área do cérebro, né, vocês não precisam de gravar o nome, chamado de occipito temporal, que ela processa outras informações visuais, outros tipos de padrões visuais. Quando a gente é alfabetizado, a gente passa a usar essa área para processar letras e para guardar palavras, e é só a partir da alfabetização que essa área começa a processar as letras, né? Se a gente não é alfabetizado, a gente não observa essas mudanças acontecendo. Então, se a gente fosse dizer, né, o que permite que a gente identifique padrões de letras no papel ou em qualquer outro tipo de meio, é justamente essa capacidade do cérebro de se reciclar, né, de usar uma parte que era usada para uma outra coisa e se adaptar para as exigências do meio, né? Que legal. E aí, então, inventaram esse negócio de escrita. Isso. Se a gente pensar, né, inicialmente o objetivo não era, no início, né, da escrita, não era escrever literatura, não era fazer poesia, né? Pelo menos os primeiros registros que a gente tem não indicam isso, né? O início da escrita está mais relacionado com questões burocráticas, né? Impérios que vão crescendo e que precisam de alguma forma de registrar problemas, registrar quem deve o quê, registrar impostos que entram, né? E gastos. Então, as primeiras utilizações de escrita vieram desses tipos de problemas enfrentados por impérios há 5.000 anos atrás. E só posteriormente, né, quando há um número grande, né, de pessoas alfabetizadas e que, ou não necessariamente um número grande, mas um número maior o suficiente para figuras religiosas ou figuras que cumprem uma função artística, também tem um contato, né, com esse tipo de fazer cultural, aí sim é que o registro escrito ele passa a ser utilizado para gravar histórias, gravar mitos religiosos ou coisa parecida. Sim, sim. Contar as vidas dos homens, né, as histórias. E as narrativas, como você falou, né, são importantes, né, foram importantes. Então, acho que daí para a literatura, né, foi natural. Foi acontecendo. E como é que você vê a importância, o lugar da literatura socialmente, com o seu olhar de psicólogo? Uma pergunta difícil, né? Eu penso assim, na época, né, em que surgiu, existiam certas vantagens, né, sociais que antes a cultura oral não daria conta, né? Por exemplo, a questão da narrativa se manter, né? Porque existiam certas pessoas que dominavam, né, as narrativas, né, de uma maneira mais eloquente, e quando a gente começa a ter um registro escrito,
a capacidade de outras pessoas também entrarem em contato, né, com essa narrativa sem que ela seja deturpada, acaba se estendendo muito, né? Então a narrativa ela não morre tão facilmente ou ela não se modifica tão facilmente, né, já que tem algo mais demarcado, né, quanto antes. Acho que essa é uma característica essencial, né, socialmente, principalmente no início da literatura. E além disso também você conseguir guardar um número de informações que você consegue possuir, né, na verdade, um número de informações que talvez você não conseguiria se você tivesse que decorar tudo, né? Você tem a possibilidade de tomar contato com registros escritos, né, a qualquer momento, sem que você tenha necessidade de lembrar de memória, né? Ou de pedir para alguém lembrar de memória. Mas aí quando a gente pensa a nível social hoje, vocês lembram que, né, que eu comentei que a gente tem dificuldade de lidar com informações isoladas, né, e a gente monta, né, essas narrativas. E assim, quando eu penso a nível social, as narrativas que a literatura nos entrega, muitas vezes elas conseguem nos imergir tanto, né, e nos colocar tanto dentro da vida, né, daqueles protagonistas, daquela sociedade, que por vezes a nossa narrativa do mundo, né, também ela pode ser modificada, né. Eu até peguei uma frase aqui do Tolstói, que ele fala que assim, uma verdadeira obra de arte, ela destrói, na consciência de quem está lendo, né, a separação entre ele e o artista, né, entre o leitor e entre quem escreveu. E a nível social, então, né, quando eu falo dessa importância, eu quero dizer isso. Quando a gente consegue se imergir de tal forma, né, de entender a narrativa que está sendo proposta de tal forma que a nossa própria visão de mundo, né, a narrativa que a gente faz, ela também se altera. Eu posso citar um exemplo de um estudo que, na verdade, assim, eu acho que ele não vai resumir toda a importância, né, da literatura, mas é só para falar de como que narrativas, né, de como que ficções podem ajudar, né, a gente a enxergar o mundo de uma forma ou de outra. O estudo aqui, né, você está conseguindo me ouvir, Alfredo? Tô ouvindo. Tô vendo. Tá. Pode Beleza. Não é exatamente um estudo com literatura, né, mas utilizando ficção por meio de séries, em que foi apresentado para um grupo uma série, a tradução da série, né, seria A Pequena Mesquita na Pradaria, para um grupo, e foi mostrar, nessa série, né, os muçulmanos eles tinham uma representação muito positiva, né, de tal forma que algumas visões estereotipadas elas eram diminuídas. E um outro grupo assistiu só a série Friends, né, uma série que trata sobre outros tipos de assunto. E aí, quando eles foram comparar depois esses dois grupos, a série que tinha assistido, o grupo que tinha assistido a série com a temática dos muçulmanos, eles tinham diminuído vários preconceitos, né, a respeito desse grupo, né, que costuma ser tão estigmatizado, principalmente numa sociedade como a americana. Então, assim, óbvio que isso não fala de todas as vantagens sociais que a literatura traz, mas esse efeito de redução de preconceito a gente observa, inclusive, em leituras mesmo, realizadas, mas é um exemplo de como que as narrativas nossas, né, internas, elas podem ser modificadas por narrativas que a gente recebe. Certo. Entendo. Bom, e tem mais funções você destacaria? Que mais que a literatura traz, assim, que pode ser observado pela psicologia aí? Uhum. Se a gente pensar o que permite que a gente se coloque no lugar desses personagens, né, dessas vivências, a gente tem uma capacidade nossa que é inata, né? A gente observa assim, que há um desenvolvimento, principalmente a partir dos 6 anos, da chamada teoria da mente.
né, que é justamente a capacidade de a gente conseguir se colocar no lugar de uma pessoa e de a gente conseguir entender as motivações dessa pessoa, conseguir entender os conflitos, né, emocionais, conflitos cotidianos. Então, quando a gente pensa, né, nessa inserção que a pessoa faz nas histórias, a gente consegue se encontrar, né, nesses personagens, normalmente a gente está falando dessa capacidade de teoria da mente, de conseguir prever ou conseguir compreender o que está ocorrendo, né, com esses personagens. Então, quando a gente tenta imaginar o porquê a literatura, vamos pensar assim nas artes, né, de forma geral. As artes, elas parecem que não tem assim, uma função como comer tem, como formar vínculos com outras pessoas tem, no quesito de sobrevivência, né? Mas aí, já que não tem, e soa, né, como sendo algo um tanto inútil, né, nesse sentido de sobrevivência mais puro, por que as pessoas se interessam por isso, então, né? E quando a gente se pergunta, né, por que as pessoas elas apreciam ficção, porque elas vamos pensar que principalmente na ficção, na literatura, basicamente a mesma pergunta de por que as pessoas apreciam a vida, né? Por que as pessoas apreciam os conflitos, né, do seu dia a dia, justamente porque esses conflitos eles são identificados em qualquer ficção que se preze. E o mais interessante é que esses conflitos eles aparecem mesmo quando a gente está tratando de uma literatura fantástica, né, que se passa em um mundo completamente diferente, com regras muito diferentes, ou até mesmo que não sejam nem pessoas, né, que estão lidando com eles. Podem ser animais, podem ser objetos, podem ser seres inventados. O que importa, né, a nível de ser humano é que aquela realidade ela seja próxima o suficiente para a gente se identificar, né? Mas ela não pode ser próxima demais, senão fica banal, né? Senão vira realmente algo cotidiano, banal para a gente. Mas ela também não pode ser afastada demais, senão se torna algo inverossímil, né? Para a gente conseguir se inserir na história que a gente está tomando contato. Uhum. Sim. Por que a gente se envolve tanto com uma ficção? Mesmo, eu ainda fico pensando nisso, sabe? Você falou, mesmo que as regras do mundo sejam completamente diferentes. A gente entra naquele mundo completamente diferente e a gente torce, a gente fica com medo e até às vezes já sabe como é que vai terminar, já viu o filme, já leu o livro. E mesmo assim, a gente sofre, a gente torce. Como é que nosso cérebro se comporta? Por que se comporta dessa forma? Na questão de assistir, né, de novo e ainda assim sentir medo, né, e ainda assim torcer para as coisas darem certo, acho que tem dois componentes, né? Tem aquela expectativa, né, de que ainda assim vai acontecer, mas é porque o cérebro ele não diferencia essa realidade criada, né, da realidade do nosso dia a dia, né? Então, quando a gente consegue submergir de fato numa história, numa ficção, essa realidade se perde, né? Tanto que o susto, né, ele se torna tão real quanto possível. Às vezes até as paixões se tornam tão reais quanto possíveis, né? Então, essa separação, de fato, ela não ocorre. Mas por que então a gente, mesmo assistindo de novo, a gente fica torcendo? A melhor explicação é porque a gente quer ver se a coisa continua lá da mesma forma como a gente espera que ela esteja, né? É como você, no dia a dia, esperar que os objetos que você dispôs, né, de determinada forma, que eles continuem, ou de forma mais interessante, né, que a pessoa que você conviva, que ela continue da mesma forma, que ela seja tão previsível quanto você imagina que seja, que os conflitos sejam tão previsíveis quanto você imagina. Então, novamente, retorno para aquela mesma fala, né, que eu tinha dado antes. Quando a gente pensa o porquê que a literatura interessa,
justamente porque a vida interessa, né? E o cérebro ele não faz essa distinção entre o que é ali de fato um conflito da vida e o que é um conflito da ficção, né? E a gente percebe isso não só pelos sentimentos, como tem pessoas que têm dificuldade de se desligar, né, da ficção, e ainda mais quando lidam com atores e atrizes e não conseguem distinguir, né, a pessoa do ator, do personagem, né, que foi feito. Então, realmente, assim, para a gente ver como que o cérebro ele não distingue, né? Distingue quando a gente tem um certo aprendizado, né? A gente consegue compreender de fato que são coisas opostas não, desculpa, mas são coisas distintas, né? O que está sendo dito e a pessoa de fato, né? Mas a nível de experiência momentânea, as reações são tão vívidas quanto possíveis. Legal. Esse tema de o que é ficção, o que é a realidade é muito caro para a literatura e acho que também para outras formas de arte, né? Assim, e que acho que tem muita discussão em torno disso, né? Mas, inclusive, existe uma literatura, eu estava pensando aqui, em que o autor ele usa muito a própria vida para criar a ficção, né? Usa muito o que acontece na vida dele e os componentes para criar uma literatura, que para ele é ficção. Isso é uma coisa até que também é muito discutida na teoria literária, que é a separação entre o autor e a sua obra, né? E o que está ali que é do autor, né? Eu acho que há uma tentação até muito grande em a gente identificar o autor, tentar ver no autor, na obra, o autor. Eu acho que há uma tentação nesse sentido. Mas essa é uma discussão um pouquinho diferente, né? Que a gente pode até em outra ocasião. Mas aqui pra gente, eu fico realmente pensando, você estava falando, eu fico pensando, por exemplo, que a criança ela gosta de ver o desenho sem parar, né? Isso aí a gente vê, quem tem filho sabe disso. Você vê o desenho, passa. Eu vi muitas vezes o mesmo desenho, porque os filhos queriam ver de novo, né? E mesmo, isso é um fenômeno, eu acho que tem um pouco essa busca também de rever e de segurança, assim, de ver que o mundo está ali, que as coisas estão ali, também nessa repetição. Sim, certamente. E de vivenciar aquilo de novo, né? A gente busca de vez em quando experiências parecidas com o que a gente já teve, né? Não só em filmes, mas de passar um Natal como foi o Natal anterior, de comer a comida e esperar que o prazer que a gente vai ter vai ser igual da primeira vez. Então, isso se repete, né, não só na questão dos filmes, mas... dos filmes, né, porque você foi mais esse exemplo, mas da literatura, das ficções, em outras áreas da vida também. Se a gente pegar um outro exemplo, a música é exatamente assim, né? A gente vai ouvir uma música de novo, e uma música assim, que realmente mexe com nossas expectativas, ela tende a mexer com as nossas expectativas, mesmo depois de várias vezes que a gente tenha escutado ela, né? E isso ocorre justamente porque a gente tem essa predisposição, né, a imaginar se a coisa ainda vai continuar daquela mesma forma, e quando a gente atinge, né, esse objetivo, é um momento de catarse, né, um momento de prazer. O grande problema depois, lembra que eu falei que tem que ser próximo o suficiente para a gente conseguir se identificar, né? Mas se for próximo demais, a tendência nossa é que fique muito óbvio, né? Fique não só óbvio, como meio banal. Então, existe quando há uma repetição, e essa repetição ela se torna tão previsível, né, digamos assim, aí o enredo já não faz mais diferença pra gente. E aí a gente pode pensar, por exemplo, criança assiste Teletubbies
não sei quantas vezes. E o enredo do Teletubbies é qual? É o Tinky Winky que sumiu. Para onde foi o Tinky Winky, né? E depois de certo tempo se torna banal, né? Até o momento em que isso, desinteressante, né? A Alessandra colocou aqui. E aí a gente vai partir para enredos mais complexos, né? Até que a gente também esgota esse tipo de enredo e tenta buscar outros. Aqui a Fernanda, só vendo aqui os comentários anteriores. A Fernanda comentou, quando eu falava do autor usar as suas próprias experiências, ela fala dos autores de autoajuda que usam suas experiências, né? Uhum. Mas aí o autoajuda, ele trabalha mais com o real, assim. Aí fica mais natural, né? Agora, quando a gente está trabalhando com ficção, está lendo ficção, né? Não é tão natural a gente achar, não deveria, mas a gente acaba fazendo isso, né? Achando que o personagem que está ali, às vezes a gente acha que é o autor, né? Você já passou por isso? Acabei voltando para a discussão que não era o foco, mas como você escreve, eu acho que essa é uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas. As pessoas acham que o personagem que está ali é você? Já aconteceu de acharem que aquilo que eu estava expondo era minha própria opinião, sim. Minha visão de mundo, né, sendo que na verdade era a visão do personagem. Sim, já lembro de já ter acontecido, sim. E assim, em questão de experiência, de ter vivenciado isso, eu acho que eu fui vacinado cedo, né, experienciar isso com outros escritores, né. Eu fui vacinado cedo. Meu professor do ensino médio, ele falava assim: não confundam Machado de Assis com um narrador machadiano, né? E ele deixava muito claro: olha, uma coisa é você ler o que o Machado escreveu, outra coisa é você saber o que o Machado pensava da vida. Então, desde o início, ele chamava muita atenção para isso, e acho que eu consegui meio que generalizar para outros autores. Agora, de fato, minha experiência pessoal, eu acredito que a maioria das pessoas, eu não tenho um público muito grande, mas a maioria, quando leu, compreendeu que determinado personagem, ou narrador até mesmo, não representava necessariamente minhas ideias. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas já aconteceu também do contrário, de acreditarem: é sério que isso aqui, você acredita nisso? Não. Aí você tem que explicar que não, né? Pois é muito comum isso, né? E às vezes, acho que dependendo do texto também, o autor abre um pouco a margem para que as pessoas achem que quem está ali é o autor. Ele escreve de uma forma que a gente acha que é como ele pensa, mas a Alessandra está falando que ela nunca vai conseguir separar da própria narração. Eu acho que você não deve desistir, Alessandra. Eu acho que isso acaba surgindo como uma necessidade, sabe? Porque ela está falando isso porque o livro que a Alessandra publicou um livro aqui pela editora Cândida, né? Que é um livro que é baseado em memórias. Então, ela se envolveu muito com o que ela estava narrando, porque ela falava das memórias da mãe dela, né? Agora, veja bem que ela, talvez, ela não sei se ela concorda, mas ela criou um personagem que era a mãe dela, no texto, mas aquela personagem nem poderia ser a mãe dela, porque por mais que ela tenha tentado ser fiel, eu acho que a imagem que ela criou para a mãe dela não é a mãe dela, né? É da filha da mãe dela. Então, eu acho que é bem difícil, por mais que mesmo que você tente, você vai estar criando uma ficção. Isso eu já falei para ela. Eu falei isso para ela durante o processo de escrita que eu tive o prazer de acompanhar, e que ela até se rendeu um pouco, né? Então, e acho que foi isso. Tanto que ela ficcionalizou bastante a história, né? Então, não, acho que mesmo que
o autor queira fazer real, ele não vai ter sucesso. O que você acha disso? Eu acho que não tem como você se desligar da sua visão de mundo, né? Talvez seja nesse sentido que a Alessandra esteja falando. Eu não tenho como escrever algo fora da minha experiência, assim como ninguém tem como escrever algo que escape da sua própria experiência, mas isso não significa que as suas próprias opiniões vão em convergência com as opiniões dos personagens, né? Ou mesmo do narrador. Acho que é importante a gente diferenciar isso, né? Não, só usei ficção para maquiar a realidade, não entregar. Bom. Então, assim, eu acho que não tem como, né? Eu concordo com a Alessandra que não tem como a gente se desvincular de quem a gente é, né? A gente sempre vai falar com base naquilo que a gente viveu, ainda que seja um personagem que a gente faça para contrapor a nossa própria personalidade, né? Mas até mesmo isso, né? Até mesmo imaginar o que é o contrário da nossa personalidade, já é um exercício a partir daquilo que a gente conhece, né? Então, não tem como a gente escapar disso. Foi até o Vitor comentou isso antes aí, que ele fala de uma frase que eu não sei nem de quem, não me lembro agora de quem seria, que é: escreva sobre o que você sabe. Uhum. Ele falou que escreva sobre o que você conhece, sim. Sobre o que você conhece, né? Uhum. Que eu acho que não tem nem como fugir disso, né? Você realmente, para escrever, né, tem que escrever sobre o que você conhece. Uhum. Mas eu acho que o que quer que você escreva acaba sendo ficção, né? Virou um livro, é ficção. Até porque... desculpa. Pode falar. Eu ia comentar que entra naquela questão da narrativa que a gente tinha comentado, né? A narrativa que a gente faz do mundo, ela não é uma apreensão exata, né? Fidedigna do que é de fato o mundo. Então ela é sempre uma ficção. A nossa apreensão que a gente tem do mundo é uma ficção, né? Tem um livro do Miguel Nicoleles, que é um neurocientista brasileiro, o nome é O Verdadeiro Criador de Tudo, né? Que é justamente para falar do cérebro. O cérebro cria tudo e cada cérebro individualmente cria uma realidade, né? Então, é uma ficção, não é uma apreensão, né? Sempre quando a gente coloca no papel. Exatamente. Resumiu bem, Vinícius. Acho que é isso aí. O Vitor falou que não concorda com essa frase, né? Necessariamente. Não necessariamente. Ele só jogou aí, né? Jogou. Uhum. Mas eu acho que tem tudo a ver, né? Você vai escrever sobre o que você conhece. Uhum. Mesmo que... Porque se você tentar falar alguma coisa sobre o que você não sabe, não vai ter muita coisa para falar. A forma como a gente interpreta o mundo, a Jéssica comentou, sim, exatamente. A nossa forma de interpretar o mundo é uma forma única, né? E a nossa forma de dizer a nossa interpretação também é única, né? Sim. É aquilo, né, que você falou no início que vem e que já, né, falou outras vezes, né? Nós estamos aqui para narrar. Nós precisamos narrar, fazer as narrativas. Então, de certa forma, a gente está sempre criando Sim. o mundo. Bom, ao mesmo tempo em que a pessoa que escreve, ela também escreve a partir de sua realidade, né? A pessoa que lê, ela também necessariamente tem que interpretar a partir de sua própria realidade. E aí, quando eu comentei, né, sobre essa questão de teoria da mente, de conseguir se colocar no lugar daquele personagem, de pensar nas vivências daquele personagem, de como que ele se sente a respeito, etc., tudo isso é criado a partir do nosso repertório anterior, não é? E por isso, inclusive, que boas histórias elas ganham diferentes interpretações a depender da pessoa que lê. Justamente porque elas vão estar comunicando com repertórios específicos da vida de cada pessoa, né? Então, não é a exclusividade do autor ser único, né, digamos assim. Aliás, eu acho que isso...
Ah, desculpa, Fala. Alfredo. Pode falar. Isso eu acho que é uma outra coisa que atrai muito também na literatura, e aí eu falo literatura até em alguns momentos mais do que outras formas de ficção, é a maneira como ela disseca, né, o ser humano, de como que ela disseca pensamentos, né, a mente humana, e de como que ela expõe isso sem precisar de expor necessariamente uma pessoa de verdade, né, uma mente de verdade. E várias vezes, quando isso ocorre, a gente se identifica, né, com aquilo que está escrito, e acho que o grande ganho nesse caso é a gente perceber que não está sozinhos, nós não estamos sozinhos naquele tipo de pensamento, né, naquela forma de pensar. É, é uma outra experiência quando você percebe que há personagens que sofrem como você sofre, né, ou que se regozija como você, ou que tem pensamentos terríveis como você tem. Então, eu acho que uma das grandes vantagens, assim, dos grandes benefícios da literatura, nesse sentido, é mostrar que a gente não está sozinho nessa jornada de ser humano, né? De ser como a gente é. Eu fiquei de dar um livro aqui do Vinícius, né? Espero que dê tempo aqui. O livro Surrealidades é um livro de contos da editora Cândida. Tem contos de 4 autores, um dos quais é o Vinícius Figueiredo, né? Eu falei que ia fazer uma pergunta, se alguém responder, aí vai levar o livro. É só entrar em contato com a gente pelo Messenger, da mensagem falando o endereço aí para a gente mandar o livro. Então a pergunta seria a seguinte: eu falei aqui sobre alguns livros, né, no início da live, livros de ciência, que falam de ciência e que têm relação com literatura. Um desses livros falava sobre um escritor, né? Era física quântica e um escritor. Qual o nome desse escritor? Alguém vai saber? Digita aí. Tic-tac, tic-tac. Era física quântica, né? E o escritor... vou dar uma dica, hein? Vou dar uma dica. Alguém sabe? Alguém lembra? Quem lembra? Cristine, muito obrigado pela sua presença, tá? Bom te ver. Espero que tenha... Né? Bom que você gostou. O escritor argentino. Quem chutaria um escritor argentino? Hã? Escritor de ficção. O Alfredo. O Alfredo, quando a gente se conheceu, você me contou, né, uma história, não sei se é verdadeira, né, mas vamos dizer uma anedota assim, desse escritor, de como, eu não posso falar o conto aqui, né, mas de como um conto dele, né, foi... Ajuda, pode falar? Tá. O jardim dos caminhos que se bifurcam, né? De como que... Isso. De como que o conto dele, um físico, né, comentou que parecia muito com a ideia que eles tinham de multiverso, né, de alguma coisa assim, de universo paralelo, né? Exatamente. Você lembra, né? Eu lembrei quando você mostrou. E aí eu lembro que a resposta dele foi fantástica, né? Dele falar que os físicos são muito criativos, né? São muito criativos. Você guardou, é muito legal. Então eu vou mostrar o livro aqui. Esse aqui, Borges e a Mecânica Quântica. Né? Então o escritor é o Jorge Luiz Borges. Ninguém levou. Vai ficar para a próxima. Para a próxima. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. E espero vocês em outra oportunidade. Muito obrigado, Alfredo. Boa noite aí, pessoal. Valeu pela presença aí. Tchau, tchau. Tchau, gente.